Fala pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Basicamente, muita gente manda pergunta pra gente para falar como que eu instalo o Power BI no MacBook. O que eu quero te explicar aqui nesse vídeo é que a gente encontrou um caminho gratuito agora para você instalar o Power BI usando o MacBook. Mas a estrutura é simples. Primeiro a gente tem que criar, como eu falei, uma máquina virtual e aí nós vamos instalar o Windows dentro dessa máquina virtual. Lourenço, por que tamanha complexidade? Porque o Power BI só roda no Windows. Então o que a gente vai fazer nada mais é do que simular um Windows dentro do MacBook. Até pouco tempo a gente tinha um software Parallels que funciona muito bem, porém ele é pago. E agora a gente encontrou um caminho super simples, que eu vou passar aqui nesse vídeo, para você conseguir instalar o Power BI aí no seu Mac sem pagar absolutamente nada. Vamos lá, o passo a passo. O primeiro passo que eu quero que você entenda é a estrutura, as informações básicas do seu Mac, que é o chip, a quantidade de memória RAM, a gente vai utilizar isso na hora de instalar a máquina virtual. Então você vai ver aqui em cima, nessa maçãzinha aqui, e aí você vai clicar aqui em sobre este Mac. Aqui a gente tem algumas informações resumidas sobre a máquina que eu estou usando. No meu caso, eu estou usando o Apple M1 e a memória RAM dela 8 GB. Grava essas duas informações, anota aí, tira um print, salva essas informações, porque ela vai ser muito útil quando a gente for instalar a máquina virtual. Um ponto super importante, uma curiosidade para você. Se você estiver utilizando um MacBook antigo, provavelmente o seu chip aqui vai estar mostrando chip da Intel. Depois de um tempo, os mais recentes, a gente começou a ter chip da Apple, como o M1, M2, M3, M4. Então, se o seu não estiver aparecendo Apple aqui, M1, estiver aparecendo alguma coisa como Intel, não tem problema, é a sua versão. Zero problema nisso. Mas, de novo, anote esse ponto, anote a quantidade de memória RAM, que isso vai ser super importante. E agora o segundo passo é a gente fazer um download de um software, que também é gratuito. A gente vai aqui na Apple Store e você vai pesquisar esse nome aqui, ó, Crystal Fat ISO Downloader, que nada mais é do que um software que vai baixar a versão mais recente do Windows para a gente utilizar essa versão, obviamente, para instalar na máquina virtual. Enfim, é um assunto mais técnico, tô tentando explicar aqui bem rápido, mas aí você vai baixar ele, tá? Então você tem que estar logado dentro da Apple Store. Uma vez que você baixou, você pode clicar aqui em abrir. E vai aparecer essa janelinha aqui, Crystal Fat, depois de instalado. E nessa janela nós temos a versão, a parte de arquitetura, a linguagem, a edição do Windows, tudo certinho. Aqui tem um primeiro detalhe. Se você está utilizando, lembra lá que eu falei para você decorar aquelas informações do Mac lá no chip? Se você está utilizando M1, M2, M3 ou M4, ou seja, a versão da Apple, você vai clicar aqui, ó, arquitetura, Apple Silicon. Caso contrário, Lourenço, o meu é mais antigo, não apareceu M1, M2, blá blá, apareceu o Intel. Você vai marcar aqui Intel 64. Só isso, só marcar essa diferença aqui. Uma vez que você fez isso, você vai clicar em Download e aguardar o download do Windows, né, a última versão do Windows, ser baixada aqui dentro desse software, que é onde armazena essa versão pra gente. A mais recente, claro. Já baixei o arquivo, eu cortei o vídeo para ele não ficar muito longo, afinal esse arquivo é bem grande, normalmente aí tem uns 4, 5 GB, tá? Mas vai demorar um tempinho de acordo com a sua internet, mas pode ficar super tranquilo com isso. E aí, repare que aqui eu tenho o arquivo ISO. É exatamente o arquivo que foi baixado lá dentro do software que a gente instalou da Apple Store. Uma vez que eu tenho esse arquivo Windows, agora sim eu posso ir para minha máquina virtual, fazer a instalação do Windows, para posteriormente instalar o Power BI e poder utilizar. Então, vamos para o próximo passo, que é a instalação da máquina virtual. Para instalar a máquina virtual, passo a passo também, mega simples. Eu estou aqui com o navegador aberto e a gente precisa entrar nesse site, que é o mac.getutm.app. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do site, para você não precisar escrever isso aí. Então, uma vez que você entrou nesse site, dá um Enter, ele vai aparecer essa página. Obviamente, a gente também pode baixar esse software, a máquina virtual, lá pelo Apple Store, mas eu vou fazer o download aqui direto nesse site, que é mais fácil, eu recomendo. Então, eu vou clicar aqui, ó, Download. Ele já vai pedir para baixar e vai começar um download normal, como se eu estivesse baixando qualquer arquivo aqui dentro do meu Mac. Ele está carregando, é um arquivo relativamente pequeno. Uma vez que ele baixou, eu dou 2 cliques nesse arquivo, aparece aquela janelinha padrão para a gente instalar software dentro do nosso MacBook, eu arrasto esse UTM para dentro de Applications. Arrastei, agora ele vai pedir minha autenticação, meu usuário, login e senha, obviamente, da minha Apple. Vou colocar aqui e a gente segue a instalação. Uma vez que a gente instalou, basta vir aqui, ó, no Launchpad e já vai aparecer o UTM, que é o aplicativo que a gente acabou de baixar. Vou clicar aqui em UTM, ele vai abrir, como é a primeira vez que está abrindo, ele vai carregar, vai pedir a permissão, então você vai clicar aqui em abrir e vai abrir o ambiente, tá? Essa carinha, esse software, é o ambiente onde a gente vai criar a nossa máquina virtual para usar aquele primeiro arquivo que a gente baixou e, obviamente, ter um Windows aqui dentro do Mac. Então, vou clicar aqui, ó, Create, tá? E aí tem duas opções. Ele vai aparecer aqui a primeira opção, que é esse Virtualize, e a segunda é para você emular a máquina, mas vai na primeira opção, tá? Sempre na primeira opção. Então, vou clicar aqui na primeira opção.
Ele vai pedir qual é o sistema operacional que eu quero construir. O que a gente quer construir? É o Windows. Então eu vou clicar aqui no Windows, que é onde eu vou criar. Ele vai abrir essa janelinha. E aqui é importante que selecionei o Windows, eu consigo escolher algumas opções. Não deixe isso passar. Você precisa dar um check nesse Install Drivers aqui, tá? Spice Tools. E marca essa primeira opção, Install Windows 10 ou Higher. Ou seja, você está falando para ele pegar o Windows numa versão mais nova do que o Windows 10, tá? Aqui onde a gente tem o boot ISO, é exatamente aquele arquivo que a gente baixou. Então eu vou vir aqui em Browse e vou procurar aquele arquivo que a gente baixou. Vou vir em Desktop, tá aqui, ó, a versão ISO do arquivo. Cliquei em abrir, vou clicar em continuar. Aqui nessa janelinha é extremamente importante. Lembra lá que a gente viu a especificação do meu Mac, no caso do seu Mac? A gente viu lá, o meu tinha 8 GB de memória RAM. É aqui que eu vou alocar toda essa capacidade de memória RAM. Por quê? O Power BI é um software que ele é relativamente pesado, tá? Ele exige um certo nível de memória RAM, uma certa capacidade. Então, se você colocar 4 GB, como está aqui setado, certamente pode ser que fique lento. Então, o que eu recomendo? Você vai pegar, se o seu Mac tiver 8 GB como o meu, você vai colocar ali 20% a menos, 80% da capacidade. Não bota tudo, tá? Porque parte daquilo já foi consumido para o seu próprio sistema operacional. Se o seu tiver 8 GB, eu vou recomendar que você coloque aqui, tá? Mais ou menos 6.200. Então você pode digitar aqui, ó, 6.200. Ah, Lorenzo, o meu tem 16 GB. Bota 12, 14, não tem problema, mas aloque parte disso, tá? Não coloca tudo, mas não deixe também no default que tem aqui, porque certamente vai ficar lento. Sempre acima de 4 GB, senão vai ficar bastante lento. Aqui o CPU Cores, você pode deixar em default, e aí você vai clicar aqui em continuar. Uma vez que você clicou em continuar, vai aparecer mais uma mensagem, que agora a gente está falando de armazenamento, tá? Normalmente o Mac vai até identificar a sua capacidade de armazenamento, então você pode deixar o que ele mesmo identificou e alocar para ele. Então você clicou em continuar. Agora nessa outra janelinha, basicamente é a parte de compartilhamento de diretórios, não precisa fazer nada aqui especificamente, então clique em continuar. Ele vai aparecer um resumo de tudo que você fez. Então, o nome vai ser o Windows, que é da máquina virtual. Aqui tem a capacidade. Tudo que a gente configurou aparece por aqui, ó. Exatamente tudo. E aí você dá um salvar. Agora que a gente tem tudo configurado, a gente está preparando aqui, a gente preparou, na realidade, um ambiente para a gente instalar o Windows. Como é a primeira vez que eu vou utilizar, essa janelinha vai aparecer. Eu vou clicar em Play, que é para a gente instalar o Windows. Ponto extremamente importante. Você tem que se preparar para apertar Enter aqui. Repare que ele vai tentar carregar, tá? Ele tá carregando aqui. Na hora que ele aparecer, aperte qualquer botão, você aperta Enter para ele aparecer essa nova janela. Aqui agora vai demorar um pouquinho porque a gente está instalando o Windows de fato. É a primeira vez que eu estou usando, então ele vai passar por todo o processo de instalação. Aparece essa nova janela onde a gente pode selecionar o idioma que eu vou colocar aqui em português, obviamente. Vou dar um avançar. Ele pergunta mais uma vez o idioma ali de entrada, né? Ou seja, quando eu estiver escrevendo, de novo, português, avançar. E agora ele vai preparar todo esse ambiente para instalação. Repare que ele já está instalando o Windows. Nessa outra janela, ele vai pedir para você ativar uma chave do Windows. Aqui não fica preocupado, é só você clicar aqui, ó, não tenho chave do produto. Na hora que você clicou, ele vai pedir qual Windows instalar. Vou deixar o 11 Home mesmo. Vou avançar. Mais uma vez ele vai carregar, vai pedir para você aceitar o contrato, aqui os termos, padrão. E ele vai começar a procurar todos os discos onde você vai alocar essa capacidade, esse espaço do Windows. Eu já tinha colocado, lembra que a gente configurou na máquina virtual? Aqui, ó, 64 GB. Mais uma vez, avançar. E vai carregar aqui toda a instalação do Windows. Está aqui em 15%, vai carregando, vai carregando. Vou acelerar o vídeo para você não ficar esperando todo esse processo. E o Windows está sendo efetivamente instalado dentro da sua máquina. Depois de uns bons minutos, o seu Windows está instalado. Normalmente o próprio MacBook ele vai reiniciar, tá? Então não precisa fazer nada, é só esperar, ele vai reiniciar e vai voltar para exatamente essa posição aqui, tá? Uma vez que está instalado, basta você clicar em Play aqui agora, tá? Cliquei em Play. Não preciso dessa vez apertar Enter, é só realmente esperar. Cliquei em Play, ele vai carregar o Windows e prontinho. Então, ó, repara que eu estou esperando, não vou apertar absolutamente nada. Por quê? Porque ele já está instalado. Ele está carregando. E aí, olha só que legal. Agora, o próximo passo é a gente configurar o Windows, tá? Se você já mexeu com o Windows antes, nada mais é do que configurar aquela interface do Windows dentro do Mac, né? A próxima etapa, talvez ele pode dar uma reinicializada também. Aqui você vai botar o seu nome. Então, eu botei aqui meu nome, Lorenzo. A senha, porque eu estou criando um usuário. Depois de você colocar todas as informações, ó, eu sei, tenha paciência, às vezes demora, mas é para você não gastar nada, é para uma instalação gratuita aí do Power BI, tá? Então depois que você colocou tudo isso, o Windows vai mais uma vez procurar uma instalação, tá? Uma atualização na internet. Beleza? Esse
pode demorar um pouquinho, repara que tá 3, 4%. Vou pausar o vídeo aqui para cortar só quando ele completar a instalação. Bom, pessoal, depois de um tempinho, o Windows agora instalado. Repara que já tem, quem já mexe com Windows aí, já tem aquela interface que a gente já conhece. E aqui tem um ponto extremamente importante. Antes da gente começar a navegar, pensar em instalar o Power BI, olha só o que acontece quando eu expando a tela, quando eu deixo o Windows em full screen aqui. Eu vou clicar aqui no botãozinho verde do Mac. Repara que ele ficou completamente fora de foco. É como se a resolução estivesse bem ruim. E a gente precisa ajustar isso, né? Como é que a gente vai ajustar isso? Eu vou entrar aqui no Windows, lá com login e senha que eu defini, tá? Ele vai logar. E mesmo que você queira, por exemplo, ajustar, quem tem mais familiaridade com Windows, ajustar através daquela configuração, resolução de tela, não vai funcionar, tá? A dica que eu dou para você é você fazer o ajuste. Lá quando a gente for instalar o Windows, eu marquei uma caixinha que eu falei assim, olha, tem que marcar essa caixinha, não esqueça de marcar isso, que são as Spice Tools. Nós vamos utilizar isso para fazer com que o nosso Windows fique na resolução correta, tá bom? Então eu vou te ensinar o passo a passo para a gente fazer isso. Agora com o Windows aberto, como eu falei, a resolução dele não tá legal, mas no meu caso, assim que abrir o Windows, ele já abriu a Guest Tool, que é exatamente onde a gente vai ajustar isso. Ah, se o seu caso não acontecer, Lorenzo, eu abri aqui e não funcionou. É muito simples, ó, você vai aqui embaixo, no Windows Explorer, né? Então a gente clicou aqui no Explorer, eu vou vir aqui nos arquivos, né? Vou vir aqui embaixo na unidade CD, ó. Você abriu assim, você vai abaixar este computador, unidade CDD, e aqui unidade CD é o TM Guest Tools, que é exatamente o que instalou por conta lá que a gente marcou aquele checkbox. E aí você pode abrir esse UTM Guest Tools, que é exatamente isso daqui, ó, essa telinha. E aí a gente dá o Next, vou dar Agree, e ele vai instalar essa ferramenta para a gente ajustar a resolução e ter aqui a capacidade completa do Windows. E depois de passar todo o processo e instalar o Guest Tools, ele vai pedir para você reiniciar a máquina, que é padrão do Windows, tá? Você pode selecionar reiniciar agora ou depois, mas eu sugiro que você reinicie a máquina na hora. Então clicou em reiniciar, dá um finish, a sua máquina vai reiniciar e a gente vai abrir na próxima tela. Agora que a gente já reiniciou a máquina, ele não vai reiniciar o computador, o MacBook, ele vai reiniciar só o ambiente virtual do Windows mesmo. Então reiniciei, botão direito, agora eu consigo vir aqui, ó, configurações de exibição, e eu consigo alterar a resolução do nosso Windows. Vou vir aqui, tá? Eu posso selecionar a maior resolução possível. Tem vários tipos de resolução. Como o Mac tem uma resolução bem alta, eu vou selecionar essa aqui, 1920 por 1080 e prontinho. E aqui tem um pequeno bug que se você não ajustar, pode ser que tenha uma falha. Repare que quando eu clico, ele aparece exatamente onde está o mouse, né? Se no seu caso não estiver acontecendo isso, estiver estranho, quando você clica aqui, aparece esse quadradinho aqui do lado, você pode vir no Mac, tá? Vem nessa tela do Windows no Mac, você minimiza e depois maximiza. E aí prontinho ele vai voltar a funcionar. É um bug que costuma acontecer principalmente nessa primeira instalação. Uma vez instalado, o Windows, resolução certinho, basta a gente vir agora aonde? Ou no site do Power BI, mas eu recomendo vir aqui na Microsoft Store. Você vai logar na Microsoft Store e você vai baixar, tá? Vou entrar aqui, ó, você vai baixar, você vai escrever Power BI Desktop. Vai dar um Enter. Ele já vai sugerir, mas pode dar um Enter também, vai aparecer e você vai baixar aqui, ó, Power BI Desktop. 2 cliques, adquirir. Ele vai fazer o download para sua máquina e aí você vai conseguir utilizar o Power BI da melhor forma possível. Lorenzo, toda vez que eu for abrir o Power BI, eu preciso seguir esse caminho? Sim. É só você fazer uma analogia aqui. Quando você liga o Mac, você está no ambiente do Mac. E aí você precisa abrir esse ambiente virtual, que vai simular um computador do Windows. O Power BI vai estar instalado nesse ambiente. E aí você dando 2 cliques no ícone do Power BI, prontinho, ele vai estar instalado. E você já vai poder utilizar. Então, sempre vai ser necessária essa interface estar aberta para você conseguir utilizar o Power BI. E vai conseguir utilizar ele na forma plena e completa, com todos os recursos, tudo isso para desenvolver os seus projetos. Tá bom? Uma vez instalado, agora a gente consegue vir aqui, ó, abrir. E vai abrir o aplicativo do Power BI dentro do computador. Vamos ver se vai funcionar. Cliquei em abrir. A próxima vez que eu for utilizar, eu posso buscar aqui na barra de tarefas, ele vai adicionar um íconezinho do próprio Power BI. Uma vez que o Power BI foi instalado, você pode abrir, basta clicar em abrir relatório em branco, você vai ver toda a interface completa do Power BI aqui, vai poder utilizar, enfim, importar os seus dados, arquivos, montar os seus dashboards e, obviamente, publicar os dados. É isso. Espero que você tenha gostado. Segue esse passo a passo com calma. Eu sei que são muitos passos, muitos recursos, mas essa é a forma mais
simples e mais barata para você instalar o Power BI dentro do seu Mac. Comenta aqui embaixo o que você achou, se funcionou, qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição para te ajudar. A princípio, vai funcionar, segue o passo a passo com bastante calma, revisando, relembrando todos os itens, porque é essencial você seguir todo o passo a passo que eu mencionei. Caso contrário, pode dar algum bug, algum problema na hora da sua instalação ou na hora do uso do Power BI. É isso, até o próximo vídeo.